Beleza, pessoal? Aqui é o professor Paulo de Biologia para mais uma videoaula. Hoje o assunto tratado vai ser regras de nomenclatura. Nomenclatura que foi criada por Linneu, lá no seu livro Sistema Binominal de Nomenclatura. E quando ele começou a classificar os seres vivos, ele criou algumas regras. Primeiro, o nome das espécies deveriam ou devem ser escrito em latim. Tá? Também deve-se usar dois termos, duas palavras, para dar o nome de uma espécie. Ainda, a inicial da primeira palavra deve ser sempre escrita em letra maiúscula e a inicial da segunda palavra sempre escrita em letra minúscula. Quando quando essa escrita é em forma de texto, as palavras têm que vir em itálico. Quando a palavra for escrita à mão, as palavras do nome científico devem ser sublinhadas. Ok? Então vamos passar agora para um vídeo para que a gente possa estar explicando melhor. Então, aqui está um exemplo do nome científico de uma espécie, Tapirus terrestre. É o nome científico do animal conhecido nosso, um animal encontrado no Amazonas. É a nossa anta. Agora não vamos sair por aí chamando os colegas, as pessoas de Tapirus terrestre, que vai ficar meio estranho. Então, Tapirus terrestre é o nome científico da anta. A primeira palavra tem sua inicial escrita em letra maiúscula e a segunda palavra escrita em letra minúscula. Reparem que ela está escrita em latim. Se fosse para nós escrevermos essa aqui em uma folha de caderno, a gente ia ter que sublinhar para ficar correto. Ainda, essa primeira palavra diz respeito à próxima categoria que a anta vai fazer parte, ou o grupo que ela vai pertencer. Então, Tapirus corresponde ao gênero a que a anta pertence. Espécie é a primeira categoria. E para ser considerado da mesma espécie, os animais têm que ser semelhantes entre si, cruzar naturalmente na natureza e principalmente que seus descendentes sejam férteis. Gênero. Gênero é um conjunto de espécies. Eu tenho que ter então várias espécies para formar um gênero. Família. Eu tenho que ter vários gêneros para formar uma família. Ordem. Eu tenho que ter várias famílias para se formar uma ordem. E a classe? Eu tenho que ter várias ordens para se formar uma classe. Filo, eu tenho que ter várias classes para se formar um filo. E reino, eu tenho que ter vários filos para me formar um reino. Então eu tenho o reino como a categoria mais ampla, eu tenho mais animais, e tenho a espécie como a categoria menos ampla. Quando eu falo espécie, eu estou tratando de um único indivíduo. Então, reino é um conjunto de vários filos, filo é um conjunto de várias classes, classe é um conjunto de várias ordens, ordem é um conjunto de várias famílias, famílias é um conjunto de vários gêneros e gênero, conjunto de várias espécies. É importante saber essa sequência? Sim, é muito importante. Devemos saber e decorar essas sequências, essas 7 categorias, de espécie até reino. Depois eu vou ensinar um macetinho para vocês para estar decorando isso aqui com um trecho da paródia da música da equipe Bio. Reino. Reinos são 5 reinos. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Plantae e Animalia. É importante saber esses reinos? Sim, é muito importante saber quais são os reinos. É preciso saber uma ordem? Não, não preciso saber em ordem. É preciso saber apenas quais são os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia.
Mas os seres vivos, para ser classificado dentro daqueles 5 reinos, também tem que ser obedecidos a alguns critérios. Por exemplo, tipo de organização celular. Pelo tipo de organização celular, nós vamos definir se esse organismo é procariótico ou eucariótico, se ele é destituído de muitas organelas ou de membrana celular. Então, pela organização celular, nós vamos poder classificar ele dentro de um daqueles 5 reinos. Também, pelo número de células, poderemos descobrir se ele é pluri ou unicelular. Se for um indivíduo de uma única célula, é unicelular. Se for por muitas células, é pluricelular. Tipo de nutrição, se é autótrofo ou heterótrofo, se produz ou não teu próprio alimento. Se produz seu alimento, é autótrofo. Trata-se de um produtor que produz seu alimento através da fotossíntese. Então estamos falando diretamente das plantas, seres fotossintetizantes. Se for heterótrofo, não produz seu alimento e é dependente dos seres autótrofos para sua sobrevivência. Depende direta ou indiretamente. Assim quem viu, gêneros têm mais traços. Família eu não agrupei de modo errôneo.